Gostaria então já de convidar nossa palestrante de hoje, então, para não perdermos mais tempo. Lúcia Souto é psicóloga, ela é palestrante dentro da doutrina espírita, é mestre em ciência da religiões, né? E nos falará para nós 40 minutos, e após esses 40 minutos nós teremos alguns minutos para perguntas e conversa com o Lúcio. Boa noite. Boa noite. Então, queremos iniciar aqui agradecendo a presidente da AME, Islã Nascimento, pelo convite de fazermos aqui uma reflexão em torno desta temática. Então, o tema Psicopatia à luz do Evangelho e Kardec, e nós sentimos assim uma certa dificuldade com relação ao tema, que a gente não vai encontrar muitas referências específicas no corpo da doutrina espírita relacionada à psicopatia. Mas aí nós vamos tentar aqui mostrar o que nós conseguimos. Posso passar aqui na setinha mesmo? Ok. Então, aqui a introdução, nós colocamos: há muitas controvérsias na utilização da palavra psicopatia, e a psiquiatra Ana Beatriz Silva se utiliza desta terminologia, e vamos seguir aqui para definir esse perfil transgressor. Então, existe uma certa controvérsia de se usar a palavra psicopatia, porque a própria palavra, em sua origem, ela vai identificar uma doença mental. E nós vamos, lá na frente, vamos ver que a psicopatia ela não se enquadra na doenças mentais. Então, mas nós vamos utilizar este termo. E o conceito que se desvela como um tipo de comportamento social em que os sujeitos são desprovidos de consciência moral, ética e humana. Possuem atitudes descompromissadas com o outro e com as regras sociais. Caracterizam-se por uma deficiência significativa de empatia. Então, aqui nós já vamos ter uma ideia desse conceito da psicopatia. Então, nós vamos ver que esses sujeitos, a questão deles vai estar relacionada não à doença, mas à questão moral e afetiva. Então, o problema do psicopata vai estar relacionado mais à questão afetiva e à questão moral e ética, de consciência também e de responsabilidade. E aí nós vamos ver as características do psicopata, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, que é o que está assim, mais atualizado nesse sentido. Então, o transtorno de personalidade antissocial, como é designado no DSM-5, é um padrão de desconsideração e violação dos direitos dos outros. Possível transtorno de conduta desde a infância, agressão a pessoas ou animais, destruição de propriedade, fraude, roubo ou grave violação a regras, incapacidade de adaptar-se às normas sociais, cometendo atos que constituem motivo de detenção, tendência à falsidade, mentiras repetidas, trapaças, uso de nome falso, impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. Então, nós vamos vendo aqui já algumas características de as pessoas psicopatas, Então, que eles têm essa desconsideração e violação dos direitos dos outros. Então, eles poucos estão se incomodando realmente com o que diz respeito ao outro. Por quê? Porque o psicopata, ele sempre vai estar preocupado consigo mesmo. Ele não tem essa preocupação com o outro, do que o outro vai sentir, de como o outro vai ver. Então, tudo de respeito, ele é uma pessoa narcisista, egocêntrico, então ele vai estar sempre pensando em si mesmo, em satisfazer os seus desejos, as suas próprias vontades. Então, um transtorno de conduta desde a infância, que a gente vai ver também, é que crianças
né, psicopatas, elas podem, né, ou adultos psicopatas, eles já desde a infância apresentar algum tipo de conduta que realmente possa servir de alerta e de preocupação para os pais, para que comecem aí já a ficarem atentos e terem uma forma de trabalhar com essas crianças. Então, crianças que, por vezes, crianças que gostam de maltratar animais, então a gente vê muito disso. Ouvindo uma palestra outro dia até, eu ouvi um senhor contando a respeito de uma criança, uma mãe que chegou para ele, um psiquiatra. E a mãe chegou para ele muito preocupada, levando o filho, porque na oportunidade ela saiu com esse filho para um momento de lazer, e aí lá chegando, quando ela percebeu, ele estava batendo em um sapo com um pau. Então, batendo até acabar totalmente com aquele sapo. E ela ficou sem entender essa reação desse filho. Naquele momento, batendo sem nenhuma outra motivação, o sapo não estava correndo atrás dele, o sapo estava lá paradinho, quietinho, e nós vamos ver isso também. Eu tive a oportunidade também de trabalhar como psicóloga escolar, e na oportunidade, eu me recordo que uma professora de literatura da escola, ela trouxe uma redação que um aluno havia feito, e ele, nessa redação, ele ia relatando que a mãe criava galinhas, né, no quintal lá da casa deles, e ele gostava de pegar, ele mesmo falava, sentia bem com pegar os pintinhos e quebrar o pescoço. Aí ele disse, eu não conto nada para minha mãe. Mas ele sentiu ali, naquele momento, era um momento para ele de prazer, de ele colocar ali naquela redação. Então, ele relatou esse fato. E nós vamos ver vários casos em que realmente, desde a infância, eles já têm uma conduta diferenciada. Então, agressão a pessoas também, destruição de propriedade, roubos, né, grave violação a regras, o fraude. Então, isso não precisa chegar a adulto. Já enquanto criança, a gente já vai percebendo esse tipo de comportamento. A incapacidade de adaptar-se às normas sociais, às regras colocadas. Então, muitas crianças e já os adultos, então, eles não conseguem se adaptar às normas sociais. Eles furam as normas, as regras, não aceitam, mas muitas vezes de uma forma bem disfarçada. Tendência à falsidade, mentem muito, a gente está aí vendo na mídia, de um modo geral, vez ou outra, acontece de casais. A mulher chega, vai falando a respeito que foi ludibriada por um determinado homem, que terminou levando todos os recursos que ela tinha. Então, esse sujeito vai se enquadrar aqui também. E o uso de nome falso também, que é muito comum a gente ver. Impulsividade são pessoas muito impulsivas. Age pela impulsividade. E aí, aqui ainda, irritabilidade e agressividade, lutas corporais ou agressão físicas. Então, é normal, é comum a gente ver pessoas dessa natureza. São pessoas que realmente se irritam com muita facilidade e são muito agressivas, né? Entram em lutas, no trânsito a gente vai ver isso. Não é? A gente vai encontrar pessoas dessa natureza. Então, não quer dizer que um caso só, isoladamente, você já vai identificar aquele sujeito enquanto uma pessoa, um psicopata. Não é? Então, ele vai ter que passar por uma bateria, né, de exames e tudo, para que realmente a gente possa constatar que aquele indivíduo ele é um psicopata. Descaso pela segurança sua e dos outros. E com isso a gente vai ver onde? Numa direção imprudente, né, múltiplos acidentes, velocidade excessiva, direção sobre intoxicação, então seja por drogas lícitas ou ilícitas, irresponsabilidade reiterada, não consegue honrar obrigações de trabalho ou financeiras. Então são aquelas pessoas que fazem as suas dívidas, né, ou têm um determinado trabalho, mas ela não consegue realmente
é seguir, digamos assim, ter aquela responsabilidade e honrar com os seus compromissos. Ela não vai conseguir fazer isso, por mais que ela inicie até de uma certa forma, tentando ludibriar ali muitas vezes algumas pessoas, um chefe, um possível chefe, mas elas não vão conseguir seguir as normas e as regras. A ausência de remorso, que aí é muito comum nos casos de psicopatia. Eles não têm remorso nenhum. Muitas vezes eu acredito que os senhores já tenham visto, em alguns casos, em alguns crimes, as pessoas, o criminoso, muitas vezes ali, sem demonstrar nenhum remorso. E você fica chocado muitas vezes com o comportamento. Mas a pessoa não está nem aí com o que fez, não está sentindo, e realmente não está sentindo nada. E indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas, que na realidade ele vai sentir sempre que é aquela pessoa injustiçada, que os outros que ele fez isso merecem passar realmente por aquilo ali. Então, para ele, não existe o remorso. E aí, onde são encontrados os psicopatas? Nos diversos locais, né? Em qualquer etnia, sociedade, credo, sexualidade ou nível financeiro. Independe. As estatísticas mostram que existe mais, o índice é maior nos homens do que nas mulheres, certo? É uma faixa aí de 5 para 1 mulher. Tá? Então, nós vamos ver isso aí, digamos, na sociedade como um todo. Tá? Então, pessoas de qualquer credo, pessoas religiosas e independente da sexualidade também ou do nível financeiro. Então, a psicopatia pode ser considerada como doença, não é considerada a psicopatia doença. Em termos médicos psiquiátricos, não se encaixa na visão tradicional das doenças mentais. Eles não vão ter delírios, não vão ter alucinações, diferem muito dos transtornos mentais, porque eles têm exata consciência, assim, eles sabem o que estão fazendo. Né? Então, difere de uma esquizofrenia, difere de um transtorno bipolar, por exemplo. Então, não é considerado uma doença. E aí, os psicopatas são tidos como boas pessoas acima de qualquer suspeita, desviada, no entanto, do caráter moral. Então, eles se apresentam. Uma pessoa que tem essas características, ela vai te observar, e ela vai conhecer realmente você e vai trabalhar em cima daquele conhecimento. Então, ela vai ser, naquele primeiro momento, atenciosa. Então, nós falamos anteriormente a respeito de um casal e de mulheres que muitas vezes são ludibriadas, né, por alguns homens dessa natureza, com esse tipo de caráter. Então, ele não vai chegar logo mostrando quem é. Ele vai chegando devagarinho, mas aí tentando fazer tudo o que aquela pessoa quer. É tanto que a gente vê pessoas que dizem o seguinte: não, quando eu conheci, ele fazia tudo o que eu queria. Quando eu conheci, ele era uma pessoa, agora se tornou outra pessoa. Justamente em qualquer lugar, seja no âmbito profissional, no âmbito sentimental, ele vai agir desta forma. E então, também não recebe a sociedade informações que abordam o tema. É um assunto marginalizado. Então, não tem, digamos, uma literatura vasta, digamos assim, a respeito dessa temática. Não é? Ainda existe muita pesquisa. A gente vê no século XIX, que não está tão distante, que começaram os psiquiatras se apropriar dessa terminologia. Tá? De psicopatia. Então, através mesmo do doutor Philippe Pinel, né, que foi um dos grandes desbravadores na área da psiquiatria, e que aí, no século XIX, que começaram realmente a introduzir. Então, é interessante que a gente entenda que o psicopata ele não vai chegar, de repente, como aquela pessoa má. Não, por isso que nós devemos estar atentos àquelas pessoas com as quais nós convivemos.
Porque muitas vezes, no âmbito do trabalho, acontece muito, ele chega por ali, né, alguém arrumou um emprego, ele vai entrando devagarinho, daqui a pouco já vai fazendo a cabeça de outras pessoas contra um possível chefe, não é? E daí até chegar no lugar, porque o interesse dele é ser aquele líder, ser aquela pessoa de destaque. Então, sem pensar exatamente no outro. Então, o psicopata tem especial prazer em exercer o poder e controle sobre as pessoas. Então, esse prazer ele tem. Para tal, ele percorre uma sequência de 3 passos, ao final dos quais, quase sempre, já terá ganhado sua vítima. Né? Aí aqui, charme e carisma, sedução, manipulação. Então, é aquela pessoa charmosa, carismática, muito boa de conversa, tem um papo, não é assim, de, como as pessoas falam por aí, derrubar avião. Então, a conquista logo muitas mulheres, muitas vezes carentes, não é? Que é o que a gente vê muito hoje. Muitas mulheres carentes, poucos homens. Aí, atrás chega aquele rapaz todo sedutor, não é? Muito carismático. O que é que vai acontecer? Não é? Vai ser uma vítima muito fácil ali. E vai seduzir aquela pessoa. Seduzir para que depois ela comece o quê? A manipular aquela pessoa, tá? E então, eles conhecem as fraquezas alheias, apesar de não serem capazes de sentir o que os outros sentem. Não estabelecem vínculo afetivo. Então, nisso aqui, eles, como eu falei, eles observam, vai conhecer aquela possível vítima e daí para que realmente possa manipular. A questão do afeto, dessa questão do que eles não sentem, o que é que acontece? Eles observam as outras pessoas, como elas se comportam em determinadas situações. E eles repetem aquelas atitudes, aqueles atos, aquelas ações, um possível choro, uma forma mais introvertida num determinado momento, para que ele possa simular aquele sentimento que ele não tem. Ele não tem aquele sentimento, mas aí ele vai ali simular para manipular as pessoas, tá? Não conseguem realmente estabelecer esse vínculo afetivo, porque a questão dele é moral e afetiva, como eu falei. Então, estabelecer esse vínculo afetivo com alguém, não. Ele está pensando ali em si. Então, tudo que ele vai fazendo é pensando em ter em si mesmo. O que pensa a sociedade? Geralmente pensamos que o psicopata é um serial killer. Sempre foi essa a ideia que se passou, desse assassino aí em série. Então, o psicopata é só esse. Então, com essas novas pesquisas e estudos, a gente vai vendo que o psicopata, existe as suas gradações também, né? Do leve, o moderado e o grave, que já seria realmente o indivíduo chegar aqui nesse ponto. Então, de ser aquele assassino em série, de ser aquele estuprador e tudo mais. Então, é um homem violento que procura praticar os mais cruéis crimes. É essa a ideia que vai tendo. Então, que ele já vai chegar, aquela pessoa já vai se identificar dessa forma, cometendo os crimes aí mais bárbaros. E não é dessa forma. Então, é bom notar que nem toda pessoa que mata é um psicopata. E nem todo psicopata mata. Entende? Então, aí já vai fugir daquela ideia aqui nossa de que todo psicopata é aquela pessoa, um serial killer. Não. Nem todo psicopata, ele mata. Ele pode até levar o indivíduo a se matar, né, que entra na questão do suicídio. Então, o que a gente vê hoje, em muitos casos, né, que ele leva realmente a vida de uma pessoa a um verdadeiro inferno. E, muitas vezes, aí, aquele indivíduo termina, muitas vezes, se matando, né, tentando o suicídio, por conta da convivência, que não conseguem se livrar dessas pessoas. E pode acontecer do psicopata suicidar também? Com certeza, pode acontecer. O nível de frustração dele ser tão alto, porque ele não pode, tudo para ele tem que ser atendido. Mas se o nível de frustração for tão alto, ele também pode chegar ao suicídio e levar também os outros ao suicídio.
Importante entendermos que psicopatas que, de fato, matam são a minoria. Tá? A grande maioria apresenta grau leve ou moderado. A capacidade de destruição é grande. Necessário um olhar mais crítico de quem convive com um ser, com um sem saber. Né? Então, vai deixar a gente um pouco temeroso. Né? A ideia não é de que a gente agora vai ficar desconfiado o tempo todo das pessoas. Será que fulano é um psicopata? Hoje a gente está usando a questão do transtorno bipolar de uma forma assim muito vulgar. Então, basta a pessoa ter um comportamento diferenciado, uma hora está mais eufórico e tal, eu acho que fulano é bipolar. Então, para que a gente também não saia por aí, não, eu acho que fulano é psicopata, tá? Porque a gente vai ter que preencher todos aqueles requisitos. Mas o importante, independente da questão se é psicopata ou não, é a gente procurar saber com quem a gente convive, as pessoas que estão do nosso lado, que às vezes a gente vai se entregando, né? A gente vai mergulhando numa relação, que não é necessário ser apenas a relação amorosa, mas uma relação de amizade também, de uma forma sem conhecer aquele indivíduo. Aí o que acontece? Depois vai acontecer aí os assassinatos da vida, né? Então aqueles crimes que você... Poxa, eu não esperava, mas fulano era tão tranquilo, mas fulano era tão bom, é um pai de família e tal. Então, os camuflados de executivos bem-sucedidos, líderes religiosos, trabalhadores, pais e mães de família, políticos e etc. Então, dentro dessa característica, todos nós vamos encontrar aqui também os psicopatas. Não é só lá fora, mas dentro da nossa própria casa. Aquele pai que faz aquela mãe sofrer demais, que faz os filhos sofrerem demais. Recentemente, aí não tem um mês, eu atendi uma senhora no consultório, que ela chegou, uma senhora por volta dos seus 60 e poucos anos, e ela ainda traz muitos conflitos. E quando ela começou a relatar a situação de vida dela, ela disse, olha, eu sofri muito na convivência com meu pai. Sofri muito. E ela disse, o meu pai era muito de bater. Ele batia até na mãe dele. E ela pegava meu irmão, ela disse que na época morava no interior e tinha uma casa assim onde não tinha, era de caibo, né, de telha assim, tinha aqueles caibos. Então não tinha laje. E aí ela disse que ele pendurava o irmão, né, lá nos caibos, esse irmão tinha que ficar lá, segurando os caibos, e ele batendo. Não é? Então, só com isso a gente vai identificar uma psicopatia? Não. Mas a gente vai ver realmente que a pessoa foge aí dentro do quadro da normalidade. E isso era uma constante. E não precisava o outro ter cometido algum delito, alguma coisa grave, para que ele pudesse fazer isso. Então, não é só o de fora. O de casa também a gente vai ver isso. Então, os trabalhadores, como eu falei, né, em alguns casos, até que você fica circulando, falando do outro dentro do trabalho, até você se colocar no lugar daquela pessoa. Líderes religiosos, nós vamos ver muito isso também entre os líderes religiosos, nas suas diversas religiões, não é? Na doutrina espírita, no catolicismo e nas diversas que tem. Então, aquelas pessoas que querem estar à frente no poder, aquelas pessoas que querem ter aquela função de destaque num determinado local. Então, que para isso fazem de tudo, passam por cima de todos para se colocarem naquele local. Então, às vezes, a gente frequenta um determinado local, vamos dizer, vamos pegar aqui um centro espírita, de repente, que tem um presidente, e aí tem os seus diversos diretores, uma casa espírita, e muitas vezes ali há, não é, de uma forma velada, aquela luta para ver quem fica numa determinada função. Então, a questão do poder, seja esse poder, né, que para a gente pode não significar nada, mas para aquele outro, dentro daquela convivência, daquilo que ele está vivendo, é algo realmente de destaque e ele precisa daquele poder. E aqui, políticos, a gente vai encontrar, né, se a gente for falar aí,
ao longo da história, né? A gente pega um dos grandes exemplos, que é o exemplo de Hitler, né? Aqui da nossa política local, né? A gente vai ver o quê? Muitas situações também complicadas que a gente não precisa entrar em detalhes, não é, gente? Então, mas que a gente vê e são aquelas pessoas que querem o quê? Estar lá no poder. Essa área aqui da política é uma área que realmente, além do poder, o contato que se tem com outras pessoas vai satisfazer muito a esse perfil do psicopata. E então, esses sujeitos, então, eles são egocêntricos, atraentes e sedutores. Então, é aquela pessoa que realmente tem uma conversa muito bonita, como nós falamos. Ele seduz, ele atrai aquele indivíduo para si. Então, e daí porque eles são totalmente egocêntricos e pensando sempre em si. E a irritabilidade, a agressividade, brigas e agressões repetitivas, né, são indícios. Então, aquelas pessoas que estão sempre brigando, aquelas pessoas que são muito irritadas, aquelas pessoas que não suportam muito, aquelas chamadas pavio curto, tá? Então, é importante estarmos atentos. E aí, as emoções superficiais e teatralidade, as emoções elas são rasas, demonstram amizade fácil, né? Aí você vai ser aquele grande amigo, aquela pessoa de destaque, tem consideração. Então, você vai sentir aquela pessoa, é uma forma de sedução, né? Você vai sentir aquela pessoa especial. Fazem tudo para conseguirem conquistar a confiança do outro. Contudo, tais emoções são superficiais e breves. É só para haver o quê? A conquista. Então, aqui a gente deu esse passeio, né, porque o nosso tempo é curto, já falta pouco tempo, e chegamos aqui, o Evangelho, que o nosso tema é psicopatia, né, à luz do Evangelho e de Kardec, Evangelho de Jesus e Kardec. E aí nós iniciamos aqui com essa frase de Jesus: pelos frutos se conhece a árvore. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Porventura colhem-se figos de espinheiros ou ervas de ortigas? Toda árvore se reconhece pelos frutos. Então aqui Jesus já vai nos falando, nos mostrando a respeito desse cuidado que nós devemos ter para com as outras pessoas, que por vezes nós ficamos esperando das pessoas, muitas vezes nos frustramos porque a gente cria uma expectativa muito grande com relação às outras pessoas. Mas é importante que eu vá vendo justamente as atitudes, certo? Quais são os feitos daquele indivíduo? O que é que ele produz? O que é que ele faz? Para que realmente eu não venha me decepcionar posteriormente. O Espiritismo reconhece a existência dos psicopatas? Reconhece sim. Este problema identifica-o como um estado transitório da imperfeição do ser. Então, são, em geral, espíritos com grande revolta para com as leis divinas. Muito dificilmente, contudo, eles conseguirão uma melhora total, às vezes nem mesmo parcial, em uma existência apenas, né? Então, porque a doutrina espírita ela fala que nós temos várias existências, várias reencarnações. Então, ela vem explicar justamente a questão das pessoas com características psicopáticas, né, que é transitório da imperfeição do ser, mas é transitório se falando em questão da eternidade. Não é daquela existência, pelo contrário, naquela existência e numa só existência, dificilmente ele terá sucesso de modificar até mesmo de forma parcial, em uma existência somente. Só no decorrer das reencarnações, problemas tão graves são solucionados, são destinados à perfeição. Todos nós, uma certeza que na doutrina espírita se fala que nós temos, é a nossa evolução, é a nossa perfeição. Então, um dia irão tomar consciência da lei divina e ter a capacidade de sentir culpa.
tá? Então, aqui, o que é que acontece? Espíritos que possivelmente eles sofreram algum tipo de trauma em existências anteriores, né? Ou eles sofreram, ou eles causaram aquilo também, aquelas pessoas que causaram aqui, digamos, nessa existência. Se alguém me causa ou alguma coisa, um trauma, aquilo vai ficar registrado naquele corpo que a gente chama perispírito, tá? Que é o que liga o espírito ao corpo. Ou ainda, se eu causei a outra pessoa, isso também vai ficar registrado. Tá? Não é apenas se alguém causou a mim, mas também se eu causei ao outro. E está na hora? Não? Então, a doutrina espírita diz, aos antissociais são pessoas que manifestam uma distorção importante da personalidade, pois devolvem a capacidade empática e, por essa razão, não se ajustam ao grupo social. O self, neste caso, apresenta-se desintegrado do ego e sofrendo uma fissura. A gente vai encontrar isso aqui nesse livro chamado Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ela vem falar dos psicopatas, ela usa esse termo, antissociais, não é? E que elas são pessoas que manifestam essa distorção da personalidade. Então, elas não têm uma empatia para com as outras pessoas e, por essa razão, não se ajustam ao grupo social. Então, o self, que seria o próprio espírito do indivíduo, apresenta-se desintegrado do ego. Então, há uma distância aí desse self que não consegue se impor perante o ego do indivíduo. Tá? Então, é dessa forma que a Joana vem falar. Então, ainda ela em Conflitos Existenciais, nas obras de Joana de Ângeles, é que a gente vai encontrar algumas referências aqui que nós trouxemos, deve ter mais algumas, Conflitos Existenciais, Triunfo Pessoal, que ela faz algumas considerações em alguns capítulos. Então, a escassez de progesterona e serotonina, que desequilibra as sinapses, também está relacionada à ausência de amor real por parte das figuras parentais da atual existência. Um lar desagregado e a convivência infeliz com uma mãe e um pai agressivos e indiferentes desenvolvem no sujeito o ódio que se reflete na sociedade. Então, eu peguei essa parte aqui achando importante, né? Trazer também essa questão da figura ou das figuras parentais, da importância da família, tá? Dentro desse processo, porque se nós já percebemos desde a infância uma criança lá com desvio de caráter, com determinados comportamentos, digamos, que fogem à normalidade, esses pais, ao invés de pegar, bater, agredir, então, o que é que eles vão fazer? Eles vão realmente chegar mais perto, colocar aquela criança para que possa fazer, ter um acompanhamento psicológico, fazer alguns tipos de psicoterapia, para que ele vá mudando, para que ele vá realmente tendo uma outra referência e não aquele lá desagregado, que só vai realmente piorar isso tudo. Então, na doutrina espírita, ainda no Triunfo Pessoal, agora, Joana de Ângeles, para quem não conhece Joana de Ângeles, ela é mentora de Divaldo Pereira Franco, né, que é um orador espírita bastante conhecido. Então, ela que acompanha Divaldo e ele psicografa, já psicografou vários livros, não é, da Joana de Ângeles. Só da série psicológica nós temos 16 livros, tá? E esses aqui fazem parte da série psicológica. Segundo Joana de Ângeles, também encontramos entre os psicopatas aqueles que ela chama de terroristas, os que são aceitos pela sociedade e que fomentam o ódio, né, os caluniadores e carregam todas as características já citadas e somando a ela os quadros obsessivos. Afirma a mentora que a vibração mental agressiva e violenta que atrai equivalentes do plano espiritual. Então, Joana de Ângeles, ela aqui está nos dizendo, né, chamando de terrorista também esse grupo que tem esse perfil, né, falando que eles são aqueles também que fomentam ódio,
caluniam as pessoas, tá? E somando a isso, vamos ter também os quadros obsessivos. Por quê? Vamos atrair irmãos espirituais, né, espíritos ainda enfermos, espíritos doentes, que por diversos motivos podem se aproximar desse indivíduo e terminar piorando cada vez mais a situação, tá? Então, através de quê? Da vibração mental desses indivíduos. Então, o psicopata ele vai vibrar de uma forma pesada, de uma forma negativa. Então, se eu vibro de uma forma negativa, pesada, o que é que eu vou atrair para junto de mim? O que é que eu vou atrair? Espíritos que realmente se assemelham. Espíritos que têm realmente uma certa empatia com a minha maneira de ser ou a maneira daquele sujeito. Ainda na doutrina espírita, Herculano Pires, ele diz: o espiritismo não pretende opor-se à psiquiatria. É importante, né? Achei importante a gente trazer isso. Nem negar suas conquistas e as da psicoterapia em geral. Mas a doutrina espírita oferece a esse campo, ou esses campos, novas perspectivas de pesquisa etiológica e de cura. Revela aos psicoterapeutas a face oculta da realidade. Porque, né, a doutrina espírita ela não vem realmente se opor aqui à psiquiatria, né, e a nenhuma outra ciência, mas ela realmente poderá ajudar ou pode ajudar a todas essas ciências, trazendo, mostrando que nós somos além desse corpo biológico, nós temos também o nosso corpo mental, nós temos espírito. E que esse espírito nós não somos um corpo que carrega um espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo temporariamente. Tá? E que isso influencia em muito, como nós falamos anteriormente. Então, traumas que são causados ou que eu causei a outras pessoas, isso vai ficar impresso no meu perispírito. Ou, como muitas vezes a gente costuma falar, no meu HD. E numa outra encarnação, aquilo ali vem se revelar. Tá? Então, a doutrina espírita ela poderá muito ajudar e tem ajudado bastante pessoas que muitas vezes entram num processo de obsessão e a doutrina espírita vem explicar. Então, encarnações dos psicopatas, suas ações não indicam encarnações estacionárias, perdidas do tipo clássico. Estão aí, mas não fazem nem o bem, nem o mal. Uma encarnação inerte e desperdiçada. A gente vai ver que esses sujeitos, eles são bastante inteligentes. O desenvolvimento cognitivo, né, intelectual desse indivíduo, ele é perfeito. São pessoas bastante criativas. São pessoas bastante criativas, têm um poder realmente de persuasão imenso. Então, o que é que vai acontecer? Essas ações não indicam encarnações estacionárias, né? Perdidas no tempo. O psicopata no centro espírita pode ser interpretado como um caso comum de obsessão. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Importante é aplicar passos e ministrar palestras evangélicas no sentido de melhorar pensamento dos psicopatas, mas não convém substituir o tratamento médico pela assistência espiritual, jamais. A lei da reencarnação, a imortalidade da alma e a lei de causa e efeito muito nos ajuda na compreensão desses distúrbios da mente. Então, a gente vai encontrar muitas respostas onde? Através da lei da reencarnação. A reencarnação ela vai nos falar muito de quem nós somos, por que nós somos assim, por que passamos por determinadas situações, o que é aquela situação de vida, o que é aquela família para mim nessa atual existência. Nós não estamos na família errada, nós estamos na família certa. A família que a gente precisa, para quê? Para evoluirmos. Não é? Então, para que a gente possa realmente crescer como espírito. O psicopata ainda no centro espírita pode ser interpretado como um caso comum, já foi. Tratamento da psicopatia, o tratamento é difícil. Primeiro, porque não há um remédio que trate disso especificamente. Estes entram como sintomáticos. Segundo, porque o paciente não reconhece o problema, sendo complicada sua aderência a uma psicoterapia terapêutica que apresentaria uma melhor eficácia. Mas aí, Joana de Ângeles, que ela vem nos ajudar nesse sentido também, e ela diz,
nem coloquei aqui, seria sair da consciência do sono. Né? Então, para que ele tenha um despertar da consciência, uma psicoterapia grupal, acolhimento afetivo, libertação das raízes perturbadoras, regressões de memórias, todo arsenal psicoterapêutico, uso de medicamentos para regularizar os neurotransmissores, terapia espírita, educação moral, prece. Então, esse conjunto aqui, realmente, ela nos fala, Joana de Ângeles, para que a gente não venha, nos casos que a gente identificar, crianças que apresentam esse tipo de comportamento, ou já os adultos, que a gente venha excluir ou desprezar. Né? Então, a gente possa realmente amar, que amar é o nosso maior mandamento. Né? E aqui a gente vai ver, né, o apóstolo Paulo, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Então, para que realmente ela venha, a Joana, ela vem nos falar, e toda a pedagogia de Jesus, toda a mensagem de Jesus é em cima do amor, do perdão, para que realmente a gente possa acolher. Não é você realmente deixar ali, tentar tapar o sol com a peneira, porque se for um conhecido, se for um filho, um familiar. Não, mas é você dar amor àquele indivíduo, porque só assim, nessa linguagem nossa, a gente poderá modificar alguma coisa naquele indivíduo. Não vai ser à força, não vai ser tratando do mesmo jeito que ele trata, né? Mas aí a gente vai amaciando aquele indivíduo. Então, a bibliografia que a gente utilizou foi essa aqui, tá? E a gente agradece mais uma vez. Obrigada, viu, gente?